mais 2, A 3 Ana anos. Beatriz esteve aqui com uma teoria Ah. que é meio assustadora, né? Que a marca da besta pode ser o celular que a gente tem na mão. Eu Você tenho. Sim. já ouviu sobre isso? O celular está aberto, a câmera dele está tudo pegando seus dados, colhendo, Exato, capturando né? informações. Reconhecimento Na palma facial. da mão, né? Uma coisa. Mas é mais do que isso, que muita gente não tem acesso ao celular olhando mundialmente. Mas hoje, com toda essa reformulação do mundo, com medidas de contenção e tudo mais, para impedir que as pessoas se contaminem, nós criamos a plataforma para favorecer o grande reset, que é algo já proposto pelo Klaus, que é o líder do Fórum Econômico Mundial. Já se fala nisso. Já mesmo. se fala nisso. E hoje é uma ideia aceita. O que é o grande reset, segundo o que ele está falando. Legal. E o que você acha que vai ser na verdade. Não, é empírico, ele já deixou claro o que ele deixou é. claro? Deixou claro, tem vídeo, tem informação sobre isso. Eu achei que era um reset monetário, é isso? É o seguinte, pegado. Tá. Al Gore, em 2006, ele cantou uma bola do aquecimento global. Né? Aí em 2007 ele foi laureado, né? Com prêmio Nobel, tudo. De repente, ele caiu meio que no esquecimento. Vieram geofísicos e vieram com uma teoria, não pode ter aquecimento global porque os oceanos refrigeram a Terra. Tem mais água do que terra. E isso meio caiu no esquecimento. Agora, é interessante resgatar isso. Curioso a data, né? Isso é bem em 2023. Por quê? E que a gente monta o calendário, é muito preciso com as profecias que Jesus estabeleceu e que a Bíblia estabelece. Olha só que legal. Eu acho fantástico isso. Quanto mais você estuda, mais você vê a presença de Deus. Eu acho um absurdo a pessoa não acreditar na existência divina. Deus não joga dados, né? O nosso corpo é perfeito demais. O Einstein falou isso, né? Einstein falou isso, exatamente. Então, perfeito demais. Imagina, estou esperando um filho, né? O Liam. Então, você vê a formação, a célula, ela sabe exatamente onde está. Ela tem um registro biológico. Né? No mínimo já tem o sabe. Máximo. Ela tem tudo. Se você tentar misturar as células que vão formar o músculo cardíaco, misturar com as células que vão formar o cérebro, elas sabem que estão no lugar errado, elas se agrupam com a célula certa. De onde veio essa informação, né? Então, uma bússola biológica que Deus colocou em toda a sua natureza. Tudo muito perfeito, a sinergia de tudo é muito perfeita. Então, quando a gente começa a ter um olhar mais depurado, você vê a presença de Deus muito presente em todos os detalhes, todas as nuances da vida, da existência. Então, quando Jesus ele narra em Mateus capítulo 24, ele está olha, no final dos tempos o amor vai se esfriar, está evidente, está esfriando. Então, com perdão, galera aí que pensa diferente, com todo respeito a vocês, mas vamos ter um avivamento do Brasil. Né? Então, assim, o Benihim veio para o Brasil 10 anos seguidos. Esse ano do avivamento, agora o Brasil é isso e vai ser acontecido. Não acontece, porque o amor está esfriando. A Bíblia deixa muito clara, né? A gente vê um ódio também ganhando espaço, né? Demais. Não mais agora. Porque o ódio é a ausência de amor, ou não? Ausência de amor, exatamente. Então, porque quanto menos amor, mais o amor se esfria. Aflora o ódio. Aflora o ódio, exatamente. Porque quem tá bem na vida não vai odiar, né? Quem tá com amor, tá preenchido com amor. O ser humano ele é seduzido, né? Pela questão da ganância, do dinheiro, da soberba, da vaidade. É a vaidade, tipo o filme Advogado do Diabo. Essa vaidade continua perene em nossos dias. Tá reverbera. Advogado do Diabo é o filme. E o filme, né? Do Al Pacino. Que a vaidade segundo o filme é o pecado preferido do... mas ele pega mesmo, ele laça o ser humano, ele fagocita, ele te seduz aquilo ali. Eu sou bom, eu sou isso. Quer dizer, é muito tênue para você cair. Então tem que vigiar e orar sem cessar, como a Bíblia coloca. Se eu deixar de vigiar, eu caio. E eu sou humano, eu caio, eu erro, eu aprendo com meus erros, eu sangro, eu choro. Mas a questão é você não se manter no erro. A Bíblia retrata os feitos e as falhas dos homens de Deus. Ninguém é super-herói. Só Jesus, né? Passou limpo. Então todo mundo errou, coloca ali falhas. Davi, né? Foi homicida, tudo mais, foi adúltero. Sansão, né? Fez um monte de bobagem também. E está entre os heróis da fé. Então Deus ele vê, né? O erro ele faz parte do acerto. A gente vai errar, vai cair, vai levantar. Então Jesus ele pontua um detalhe interessante. Eu acho isso fantástico. A gente vai estudando, vai desdobrando. Ele está falando sobre o reset ainda. O reset, sim. Eu estou buscando a raiz aqui. Eu não perdi não. Ainda a mente está funcionando bem. Falar, mas o reset, Muito bem. Então Jesus ele narra o quadro atual. Vai ter terremotos, etc. O amor vai o amor se esfriar, guerras, pestes. Guerras e rumores de guerra. Rumores de guerra. Mas ele dá um sinal para alinhar isso daí. Não vai passar essa geração que essas coisas aconteçam. O que quer dizer então isso? Ele deu um norte ali. Na geração, pelo conhecimento judaico, mas a Bíblia narra isso muito claro, tem 70 anos. A gente vem âncora para isso, Salmo 90:10, um exemplo. Então tem 70 anos, uma geração bíblica. Israel torna-se nação em 14 de maio de 1948.
A partir daí, interessante, teve lua de sangue aí, depois teve a Guerra dos 6 Dias, lua de sangue novamente para anexar Jerusalém ao território de Israel. Aí o que acontece? De 14 de maio de 48 até 2018, passou um período de 70 anos exato. 2018, o presidente dos Estados Unidos, quem que era? 2018 já era o Trump. Biden ou Trump? Não, Trump. 2018. O que o Trump fez em 2018? De importante, para desdobramento do mundo espiritual. Em 2018 ele era presidente. E tá lá, eu já falei sobre isso, na nota de ordem tem novos ordens seculares. Isso, nova ordem mundial. E ele faz, dentre muitas coisas que ele fez, inclusive o genro dele fez muitos acordos de paz com Israel, mas ele mudou a embaixada americana para Jerusalém. Qual isso tem um desdobramento enorme, para o mundo espiritual, um desdobramento enorme. Né? Então tá chancelando uma profecia bíblica, muito claro. E justamente ele foi o 45º presidente norte-americano. Para o satanismo, o número 9 é muito importante, porque ele ganhou 9 pedras de 4 telo. mais 5, 9. Então, caramba, que ele, assustador claro, isso, muito velho. doido, né? Ele deu uma saída francesa, claro, ele fez o que tinha que fazer, para não desgastar a imagem, ele se afasta. Entra o Biden. Você acha que ele volta? Claro que volta. A Rússia ajudou ele. Ele não é inimigo do Putin. Né? Foi comprovado pela CIA que ele ajudou, a CIA ajudou ele nas eleições americanas. A CIA ou Pentágono. Um serviço de inteligência americano. Acho que foi a CIA. Acho que foi a CIA. Ou os russos ajudaram? Não, os russos ajudaram, mas a CIA comprovou que os russos realmente influenciaram na eleição americana. Foi a CIA. Mas aí até divulgaram isso nas mídias, mas abafaram o caso, né? Então a Rússia ajudou. Então eles têm uma parceria, não são inimigos, né? Agora com o Biden, claro, o governo Biden ele precisava de sair de cena para não desgastar a imagem. Aí sim a Rússia pode tretar com a Ucrânia, né? Então é uma saída estratégica. Eu acredito, né, que o Trump volta. Ele volta, ele já é candidato oficial às eleições e já tem maioria de voto por uma pesquisa. Vai ser em 2000? Nesse ano, 2024, acho que começam as preliminares, né? Aí, a abertura. Mas ele volta. Com certeza ele volta. Fica registrado. Trump voltará. E ele já tem uma intenção de voto, tudo mais. Então você começa a ver a coisa sendo mapeada. Jesus deu a data. Então, e outro detalhe, a Bíblia fala de sinais astrológicos. O que são? Antes, para você olhar para o céu, a lua não vai ter a sua cor, tudo mais. Agora, entre 2015 e 2016, me fala memória, houve uma... Quando? Ele começa agora em 2023, na verdade, para assumir em 2024. Aí, 2023 ainda. Nossa, cara. Muito louco quando você começa a ver macro, né? A coisa, se moldurando. Né? E nunca teve uma PAN como está tendo agora. Já teve isoladamente. Teve ebola, teve peste negra, mas isoladamente. Europa, África. Agora, como global, única, é ímpar na história. E isso vai ser esteio para o grande reset. Vou chegar lá. Tá. Então, você vê o sistema político acontecendo. Rockefeller chegou a fazer uma afirmação que eu acho muito inteligente. Ele falou, só vão aceitar uma nova ordem mundial mediante o caos. É necessário caos para alguém apresentar uma pseudo-ordem. Tem um problema para alguém oferecer uma solução. E a Bíblia fala quando houver paz e segurança para repentina destruição. Então, Hitler, por exemplo, inteligente, ele tentou muitas vezes colocar as ideias dele e ninguém não reverberava aquilo ali. Esperou Teve a quebra da bolsa, aí deram voz para ele, esse cara aí vamos ver que ele... E a Alemanha ser humilhada depois com Exato. o final da Tratado de Versalhes, Primeira Guerra Mundial, e ele se aproveitou desse sentimento. Exato. Mas ele teve que esperar a bolsa quebrar. Porque ele já estava tretando lá nas cervejarias. Mas não tinha muito palco. Né? Ele ganhou vitrine depois. E curioso que várias vezes tentaram matar ele e ele escapou ileso. Isso deu um ar messiânico para ele. Né? Então eu tenho um vídeo sobre isso também. Eu conto a história de Hitler, né? O lado oculto dele. É muito interessante, historicamente falando. Então a gente começa a ver se ele foi um protótipo do anticristo. O anticristo vai ter que ter essa pegada. Ele vai trazer uma solução, né, para o problema. Só que não... regionalmente como ele... Planetário. Porque ele foi na Alemanha. Sim, a ONU já falou, a FMI já falou, o Banco Mundial já falou de crise econômica, de crise de abastecimento, né? Então a gente vê... Sanitária. E a gente vê hoje muitas pessoas recorrendo aos transgênicos, por exemplo, né? E se o transgênico fosse tão bom assim, não tinha um banco de sementes preservando as sementes originais, um bunker. Mesmo? Super. Estão mexendo tanto uma que tem fortaleza, a original lá. Tem original guardado. Para quê? Né? E aí as pessoas, mas se tiver uma treta no mundo, o Brasil vai ser um celeiro de missionário, vai ser um celeiro para o mundo, porque tem muita terra aqui, vai produzir alimento, mas alimento transgênico. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento transgênico do planeta. Nos Estados Unidos, o Brasil é o segundo. A gente vai exportar coisas contaminadas. Então já foi comprovado cientificamente os desdobramentos na nossa genética. É claro que quem acredita em Deus, não vou colocar nem rótulo cristão, quem tem intimidade com Deus, a Bíblia deixa chancela que você pode tomar algo mortífero e não te fará mal algum. Então
Deus está te preservando, Ele cuida, né, dos seus filhos, Ele protege você. Então não é para você ficar com medo do Apocalipse. A Bíblia não dá medo. Apocalipse, o livro do Apocalipse já começa com uma bênção. Há uma bem-aventurança para aquele que lê, que ouve, que guarda esses mandamentos. Não é para você ter medo. Jesus, quando ele fala em Mateus 24, ele fala, não é para você ter medo. As coisas vão piorar. Vai ter angústias como nunca houveram, nem um pouco haverá de haver. Mas não tenha medo. Eu estou chegando, eu estou às portas. Então ele sinalizou o momento temporal. E fala de sinais astrológicos, a Bíblia também fala, Joel, tudo mais. Entre 2015 e 2016, tivemos uma tetra de luas de sangue. É muito raro isso acontecer. O quê? Cada 6 meses aparecia uma lua de sangue. Né? Então teve 2 em 2015. Eu vi uma... Ele alinhado com as festas de Israel, tabernáculos, Páscoa, certinho, cartesiano. E isso é muito raro, historicamente falando. E veio preceder 2018, que fechou 70 anos. Então a gente está muito perto. Nós estamos chegando em 2023, né? É o que eu já tenho sinalizado. Então a gente vê o cenário todo se moldurando ao nosso redor. Aí o grande reset entra em cena. Então agora colocou-se uma ideia, aí o Klaus propõe a seguinte, o mundo está no aquecimento global, vamos tributar os países que produzem mais poluentes e vamos proporcionar um salário mínimo universal. Só que anexado a isso, vai precisar ter um controlador, um agente, uma ordem nova, e já se fala, se eu procurar na internet hoje, quem falou sobre nova ordem mundial, acho que nunca foi tanto falado esse tema quanto nos últimos anos, né? Então já se aceita mais, porque essa notícia foi falada, repetida, inconscientemente você já está pronto para absorver aquele conteúdo, já prepara você. E a plataforma do Grande Reset propõe isso. Além da questão de aparentemente ter uma estabilidade econômica, todo mundo tem um salário mínimo, digno e tudo mais, você vê países como Haiti, os caras não tem o que comer, não tem água potável. Parece algo bom, mas na verdade isso vem junto com o score. Você vai ter um score, né, que o governo vai controlar, e se você não aceitar alguma imposição do governo, você não pode tomar, você tem que tomar uma picada XYZ. Se você disser não, você não viaja, você não tem passaporte, você não pode estudar, você perde emprego, você não consegue emprego. Isso pode chegar até o ponto, minha inferência, pode chegar até o ponto de recolher seu CPF. Né? Então hoje tem um armamento de bastidores, tanto de arma química, tecnológica, EMP. A China tem, a Coreia do Norte tem, EMP, uma arma de impulsos eletromagnéticos. A China, de onde ela está? Se ela apontar para os Estados Unidos, toda a costa leste americana fica em trevas. A gente sem internet, sem navegação, sem radar. Não destrói nenhum prédio, nem nada, só... Não. Hoje, é idiota você usar tecnologia nuclear. Vai herdar o que? Escombros. Exato. Hoje é arma biológica. Descobriram um vírus na Sibéria, cara. Né? Está congelado. Descongelaram. E esse vírus, ele ataca o seu cérebro e faz com que você tenha um comportamento irracional, agressivo, violento, sai batendo em todo mundo, mordendo, babando. Isso chama Twitter. E descongelaram. O Pentágono... Que era alguma coisa antigona que estava lá. O Pentágono já está antenado nisso, tanto é que não é de agora não, já tem mais de 10 anos, podem checar aí, CONOP 8888, podem pesquisar. É um plano de contingência que o Pentágono elaborou para um suposto apocalipse zumbi. Ô, louco! Que é oriundo desse vírus, porque deixa você, não é tipo The Walking Dead, mas deixa você descontrolado. Então só tem que meter bala nesse povo. Você perde o seu controle. Perde o seu controle. Então ele já tem um protocolo de segurança para isso, CONOP 8888. Então ele já se antecipou esse fato. Pô, já sei que tem um vírus lá, isso está em laboratório, que nem gripe espanhola está em laboratório, os Estados Unidos ressuscitou o vírus. Então tem muita arma química, a gente não tem ideia. Então, tudo isso favorece o grande reset, porque você vai ter que estar sujeito a uma ordem e tem que ter um agente controlador. Os Estados Unidos, ele tem uma boa visibilidade global, as pessoas olham bem os Estados Unidos. Então, se ele for o centralizador, a nova ordem mundial, Biden já falou disso, Trump já falou disso, se eles centralizarem isso neles, todo mundo vai acolher, que parece algo bom, a globalização favorece isso, né? Abriu essas comportas. Então, o cenário está muito claro no nosso meio. Então, a gente tem que estar preparado. Quer dizer, o reset, então, seria esse conjunto de medidas... Sim, aí vem a marca. Porque, vamos supor que você não vou tomar uma picada. Né? Mas a DARPA, que é um centro de pesquisas do Pentágono, eu tenho um grupo de estudo que eu desmembro melhor isso daí, Guardiões do Tempo, guardiõesdotempo.com. Aí eu posso expandir com mais liberdade. Tem uma médica, uma cientista da DARPA, ela está trabalhando numa marca para colocar no pulso, que é fazer uma leitura através de um aplicativo. Essa tecnologia já tem, o Bill Gates já pesquisou a luciferase, mas eu estava aperfeiçoando mais ainda. Então, se você tomar uma injeção de um agente químico XYZ e tiver nanotecnologia, ele vai reagir com o seu sangue e vai florescer na marca, vai dizer, ok,
você tomou. Ah, então entendi. você tem a chancela, o seu passaporte. Hoje em dia tem papel. Esse papel vai dissolver. Vai Então pra a marca provar já que existe. você está com todas as vacinas, que você está tomando Exatamente. seu remédio. E essa médica, quando ela saiu desse centro de pesquisa, porque ela ficou indignada com o tipo de tecnologia que estavam utilizando, engenharia genética e tudo mais, ela falou isso publicamente. O avião dela caiu uma semana depois. O piloto foi muito bom, né, conseguiu aterrissar o avião, mas ele foi polifraturado, teve traumatismo craniano, ela também sofreu polifratura, mas está viva. E silenciaram ela. Então, qualquer coisa que você fale contra, né, o vice-presidente de uma indústria farmacêutica chegou a falar alguma coisa contrário, né, perdeu o emprego, perdeu a conta, né, porque isso não pode. Aí vem uma galera, fake news. A BBC saiu na frente. Tem matéria disso. A BBC fez uma pesquisa para rastrear, é falso ou é verdadeiro. E chegou num ponto que a galera estava recebendo valores da indústria para falar que aquilo era falso. Então era recompensado. E aqueles que não aceitaram esse suborno foram e deram entrevista na BBC. Mas eu vi até de chip colocando em criança para os pais acharem, por exemplo. Sim, sim, o chip vai preparando a sua mente. É mais tecnológico do que isso. O chip ainda vai ter que injetar. Tem o Neuralink também, que é do Elon Musk. Sim, sim. São estudos avançados. Exatamente. Né? Então está preparado para te controlar. Tem reconhecimento facial em qualquer lugar, te localiza onde você está. Mas o problema também, Mastral, é que vai vir para coisas boas, né? Por exemplo, Sim. gente que perdeu os movimentos vai poder ter Sim, movimento. sim. Então, Tem um lado bom. Tem um lado bom, né? Mas aí que tá. Nanotecnologia, injetar o medicamento exatamente na medida que você precisa e no lugar onde você precisa. Exato. Vai vir muita coisa boa, só que no meio Claro, disso tem pode que vir vir embalado. alguma coisa. Tem que vir embalado. Nunca vai vir tem uma que ser coisa atrativo. ruim. Exatamente. Não, ruim né? ninguém vai aceitar. Exato. Tem que vir oferecendo nem uma vantagem. É que nem Pix ou cartão de crédito no celular. Você Hoje em dia a gente não anda mais. Exato, você vai no lugar, valor, encosta com o dinheiro. celular, pá. De repente, se acabar banco, se acabar tudo, mas aí fica. Né? Exato. Acabou, você não Não, faz mais nada. E o louco que. Tá tudo. Antigamente a gente manuseava o dinheiro, né? Hoje em dia não manuseia, né? Não, nada. Tudo. R$4 você passa no É, cartão, cara, né? é muito Antigamente louco. um limite, você não podia ter um pouquinho assim. Qualquer coisa você passa. Meu filho tem um cofrinho, coitado. Ele acha que ele tem muito dinheiro lá, aquelas moedinhas lá dele. É isso mesmo.